Então fala, amigo da Basta, tudo bem com vocês? Estou aqui no Raio Shoes. Vocês que já viram o vídeo aqui eu falando o que eu acho do Bass Bolt, link aí pra vocês, tá aparecendo aí no card. E agora eu vou fazer aqui uma pergunta e resposta. Decidi que eu já tô aqui num cenário, ótimo cenário aqui de fundo aqui pro Rio Negro, tá bom? Então eu vou fazer aqui os perguntas e respostas, trouxe aqui as perguntinhas anotadas por vocês. Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Basta, trouxe aqui as perguntas para vocês e eu selecionei aqui algumas para eu estar respondendo hoje aqui para vocês neste cenário. E a primeira pergunta foi feita: Lucas, o que você acha do barco feito em impressora 3D? Eu dei uma olhada um pouquinho, né, do barco feito em impressora 3D. Eu tenho uma impressora 3D, então eu tenho um pouco de noção de como funciona, né, a parte da impressão 3D, do seu material, né? Ele usa um material de PETG, um material... como se pode se dizer, parecido com um plástico, entendeu? Parecido com um plástico, tem uns plásticos biodegradáveis e tudo e tal. Então é bem parecido com um plástico, posso afirmar para vocês assim, de maneira simples e prática, sem ter que entrar em muitos detalhes. E o que eu achei do barco? Bom, eu olhei as embarcações, ela tem uns pontos positivos porque elas saem idênticas, isso é óbvio. Você vai lá, é uma máquina que vai estar fazendo, vai estar imprimindo o barco e tudo. Só que eu vi alguns detalhes que eu não achei tão interessante, porque é um barco que, mesmo ele aceitando personalização e tudo, eu achei um barco pesado, cara, porque foi informado lá de peso, eu não lembro ao certo, mas em comparação ele era mais pesado do que um barco, lógico, de alumínio, então ele parecia ser quase tão pesado quanto um de fibra por conta do, como posso afirmar, por conta das suas amarrações, né? Você não pode pegar duas garrafas PET e colocar e dizer que é um casco. Não, você tem que ter amarrações internas, amarrações estruturais no casco, e fez com que o casco tivesse um peso um pouco mais elevado, assim se tornando para mim um pouco menos interessante, assim tendo que partir para motorizações maiores, tudo. Não sei afirmar na parte da hidrodinâmica, né? Porque a hidrodinâmica de um barco de alumínio é uma, a hidrodinâmica de um barco de fibra é outra, a hidrodinâmica de um barco de ferro, navio de ferro é outra. Eu não sei como afirmar o quão bom é a hidrodinâmica de um barco desse, né, de impressora 3D, do plástico, quão bom seria, se seria um barco com ótima hidrodinâmica, ia deslizar bem sobre a água, ou ia empurrar muita água e não ia ter um contato tão interessante. Valeu? Lucas, quantos paus se faz uma canoa, velho? Já me perguntaram mais 2 vezes isso aqui, eu não sei por que vocês ficam mandando essas perguntas. Quantos paus se faz uma canoa? Cara, um barco de alumínio, você vai precisar de uma canoa, você precisa de uma chapa de fundo, uma chapa para as laterais, uma chapa estrutural, você precisa de umas 3, 4 chapas para fazer uma canoa de alumínio, tá? Agora é pau, isso aí eu não manjo muito não, tá? For uma jangada, você vai pôr o quê? 3 e 2 estabilizador, 5, sei lá, isso aí eu não manjo não. Deixa aí para você essa ideia. Outra pergunta aqui, essa pergunta é interessante. Lucas, eu tenho um carro 1.0, não foi especificado se é 1.0 turbo, que motor é esse, se é um Celta, ou se é um Up TSI, ou se é um T-Cross, um carrão desse aí já maior, mas ele puxa uma VMAX 1 mais um 200 HP. Cara, puxar é uma coisa, puxar todo mundo puxa. Se a gente pôr no chão, pedir para um monte de gente puxar uma VMAX dessa, a gente puxa. O problema é o seguinte, lógico, o VMAX vai estar na carreta, beleza, só que tem um adendo. O barco ele é pesado, você tem um 200 HP que pesa uns 220 e poucos quilos, você tem uma embarcação daquela lá que pesa quase 300 quilos, que deve ser uma de 8 ou 7 metros. E o principal ponto não é puxar. Na reta e na descida, todo santo ajuda. Só que na descida tem um problema, mas vou já falar. Na subida que pode ser um problema, porque pode faltar torque para puxar essa embarcação, pode destracionar o carro, né? O carro perder a aderência com o asfalto e aí destraciona e desce, né? Por conta do peso, e não é um peso que está no carro, o carro está aqui, né? Não é um peso que está no carro, é um peso que está aqui atrás e está no motor, então é um peso que está mais longe. E o que acontece, não sei se vocês já viram aqueles vídeos, quando você tem um centro de gravidade aqui e outro longe, ocorre grandes variações, né? Então tem essa grande variação aqui, esse grande deslocamento. Se fosse bem pertinho do carro seria até melhor. E na descida também é um grande problema, porque se você tem um carro muito leve, um Celta, por exemplo, não tem peso, velho. Você tem um Up de menos de 1000 quilos, a embarcação vai empurrar seu carro, cara. Você vai ver aqui, ó, essa ponte aqui, ó, se você for frear, você vai descer a ponte com tudo.
Porque o carro não tem peso, ele não tem peso para segurar a força que a embarcação e o motor vai exercer sobre o carro, né? Vai levantar o carro, vai levar o carro, vai sair empurrando. Entendeu? Então, esse é o principal perigo, não é nem o carro descer, porque descer você vai saber, você vai já saber de cara, na hora que você for subir, você vai ver que o carro não vai, no começo da ladeira. O problema é você tá descendo e o carro ir embora, não frear. Então isso é um ponto a se falar. Outro ponto aqui, eu abri a caixinha e um monte de gente me perguntou, cara, jet ski de alumínio. Lucas, dá pra fazer um jet ski disso aqui, ó, alumínio? Dá pra fazer o jet ski de alumínio, isso é óbvio que dá pra fazer um casco de jet ski de alumínio, é muito fácil, tipo, fácil não, né? Mas tipo, tem como fazer, tem projeto, mas o problema não é esse, o problema é o quê? O problema é a motorização. A gente, por exemplo, não vai vender com um motor velho, não vai. A gente vai pegar motor de carro? Não vai. A gente vai pegar um motor de moto? Não vai, tinha que ser um motor de um jet ski. A gente tem como arranjar somente o motor do jet ski e o volante, que o guidão? Não tem como arranjar isso, entendeu? E aí tem esse ponto, e até porque seria um projeto, então tinha que ser feito tinha que ser feito teste e tal. E aí acaba assim, ah, Lucas, mas se eu arranjar um motor no jet ski, vocês fazem o casco? Bom, ia ter que trazer, ia ser um projeto e tal, dá pra fazer, só que é aquela coisa, né? O motor é usado, a não ser que você vai comprar um jet ski novo, você vai lá, pá, compra um jet ski novo, um 300? Não, 300 é muita potência, porque um jet ski de alumínio ia ser leve, cara, tinha que ser um motor 90 HP, no máximo 130 HP, porque o jet ski de alumínio ia ser bem mais leve que um de fibra, cara. E aí você vai comprar um jet novo, só pra tirar o motor, e aí vai fazer o que, casco? Melhor comprar um jet e andar no jet, pô. Mas sim, se tivesse um jeito de haver o fornecimento dos motores novos, lacrados, para aí sim fazer um casco, para fazer adaptação, não um jet de alumínio, ia ser muito legal, porque a gente ia ter um jet de potência menor, 90 até uns 130 HP, que ia andar muito, ia dar mais de 50 milhas, cara, o jet, e não ia gastar tanto, porque o barco ia ser leve, ia ser muito interessante se a gente conseguisse ter um jet ski de alumínio. Tenho ideias, eu tenho muita vontade de fazer um jet ski desse mesmo, assim, pegando um motor velho, não para vender para mim, lógico, mas aí para mim é diferente do que para vocês, né? Felizmente, mas meu pai não curte muito essa ideia, e aí, se sair uma hora vai aparecer para vocês no canal. Outra pergunta que me fizeram aqui, Lucas, há a possibilidade de aparecer os motores de polpa a diesel no Brasil? Bom, possibilidade sempre há, né? Não pode dizer que não há possibilidade. Porém, a gente tem que pensar num ponto principal. Vale a pena o motor de polpa? A gente tem as marcas americanas, tem a Oxy também. E será que vale a pena trazer um motor de polpa desse? Qual que seria o custo? Eu já tentei entrar em contato com eles, o pessoal da Oxy, cagaram pra mim. Mas eu já adianto para vocês que o concorrente de um 300 diesel não seria um 300 HP a gasolina. Até porque é um motor lá que, pelo que eu vi, tem mais de 100 kg de torque, então é um motor assim que é um motor que seria concorrente de maiores de que 300, concorreria com 400, 450, entendeu? Ele concorreria com esses motores maiores, porque nem tudo é potência, cara, nem tudo é potência. Também tem muito a ver com o torque. E o motor diesel, lógico, por sua concepção, queimar uma gasolina diferente, ele queima o diesel, né? Ele queima o óleo diesel, ele tem um torque diferente, ele é injeção direta, ele não tem vela, funciona de diferentes formas, ele tem um torque bem diferenciado. O motor gira menos também, não é um motor que vai girar 6.000 RPM, vai girar 4 e alguma coisinha. Então, valia a pena? Cara, seria interessante, mas tipo assim, o preço de um 300 diesel, eu acho que ele custaria o preço, sei lá, de um 400, num 425. Se ele custasse esse preço, ainda seria interessante, porque ele seria com certeza mais econômico na questão de gastar menos, mais econômico porque o combustível óleo diesel é mais barato, né? E com certeza seria um motor robusto, né? Um motor que não estaria, pelo menos eu acho que já estaria vindo super testado, não estaria dando tantos problemas. Queria muito, eu acho que o principal mesmo seria um 250 ou um 300, eu acho que as linhas de motores menores não seriam tão interessantes por conta do seu peso, né? Você comprar um 100, um 115, um 150 já seria muito pesado para desenvolver aquela potência, mas para trabalho mesmo, o cara colocar uns 250 para trabalhar em vez de um 300 também seria legal. Tomara que chegue assim no Brasil, se a gente puder ter essa possibilidade de
ver esse motor de perto, seria muito interessante. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Mais uma perguntas e respostas para vocês. Titã responde aqui no Rio Negro. Tá passando ali um rebocador ali no fundo, tomara que ele não passe por cima de mim. Queria agradecer para vocês por mais um vídeo. Manda o vídeo pro seu amigo, se inscreve no canal. Um grande abraço. Já sabe, né? Vá com a mais forte e vá de Titã!